Em uma sociedade transitória, onde crianças e adolescentes têm excesso de informação, como lidar com isso? Mas espera aí, onde adultos também têm excesso de informação e a gente não consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo. As emoções, um desequilíbrio emocional. E olha só, uma informação muito importante. Crianças hoje têm mais acesso e excesso de informações do que o imperador romano, já dizia o Dr. Cláudio Ottoni. O que fazer com uma sociedade transitória que está passando por tanto informação, por tanto desequilíbrio emocional e por situações onde a gente não consegue controlar as nossas emoções? O que são emoções? O que é desequilíbrio? É sobre isso que nós vamos falar nesse videocast, onde o tema é pare e olhe para dentro de você. Olhar somente para a sociedade não é tão importante ou tão ideal, porque nós compomos essa sociedade. E se a gente não está bem, como a gente consegue entender a nossa própria vida e o que a gente tem de propósito realmente para oferecer para a nossa família, para o nosso companheiro, para a nossa própria vida. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Meu nome é Ana Paula Logulo, eu sou gerente de marketing do Hospital Santa Clara. Ao meu lado está o Dr. Cláudio Ottoni, psiquiatra, a Virgínia Bonon, que é a nossa psicóloga hospitalar, e também a Paula Lemes, que é a nossa neuropsicóloga. Bem-vindos a esse momento. E eu quero começar aqui já com o Dr. Cláudio, para a gente introduzir um pouquinho, né, esse assunto sobre saúde mental, que eu acho que é algo que a gente realmente precisa dar atenção. Já precisava dar no passado, né, até para a gente chegar nesse momento, para preparar para esse momento, mas a gente não sabia o que a internet, o que o mundo, né, a globalização traria para nós. Então, para começar, Dr. Cláudio, como que as pessoas hoje estão chegando no seu consultório com relação às principais queixas e sintomas? É um prazer estar com vocês. As queixas, sintomas, elas são mais ou menos constantes, tá? O que a gente tem percebido nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, é que a pandemia agravou situações que já existiam. Então, hoje, as pessoas, de maneira geral, as queixas divergem em questões de depressão, que são transtornos de humor, questões de ansiedade, dificuldade de lidar com situações de angústia, dificuldade com sono, por exemplo, é uma queixa bastante comum. Recentemente, a gente tem visto também crianças com grande transtorno de ansiedade, com dificuldade de ir para a escola, com dificuldade de socialização, crianças com angústia extrema, crianças e adolescentes que começam a se cortar, a se machucar, e sempre uma questão muito importante, que são pensamentos suicidas e ideias de morte. É um tema bem pesado, né, para a gente falar, assim, discutir tão abertamente. A sociedade precisa falar sobre isso. A gente, às vezes, tem medo de citar alguns temas que são mais importantes, mas eu acho que é uma questão de preparação até mesmo para a gente se fortalecer, como foi comentado, né? Uma sociedade transitória, onde a gente tinha uma força braçal muito grande, e aí nós estamos transitando para ter o quê? Uma mentalidade muito mais acelerada, né? A gente está falando aí de metaverso, a gente está falando aí de digitalização de tudo, processos que mudaram muito abruptamente, eu imagino, né? Eu vim de uma sociedade analógica, eu tenho 33 anos, né? Então eu entendi isso antes, mas crianças que nasceram totalmente no digital. E eu vejo essa transição justamente como uma fragilidade, né? A gente ainda não está forte o suficiente mentalmente, e por isso que acaba acontecendo tudo isso de uma forma mais acelerada, mais intensa, e principalmente eu acredito que quem esteja sofrendo mais são crianças e adolescentes. É isso mesmo? Eu não sei se a gente não está forte mentalmente. Eu acredito que muitas coisas de nossos hábitos e comportamentos não são saudáveis. Não é uma coisa de estar forte ou não, mas alguns hábitos, especialmente da vida moderna, são bastante prejudiciais. Excesso de informação, excesso de estimulação, baixo tempo de espera para você digerir as questões, excesso de coisas ou falta levam a prejuízo. Então, assim, hoje temos uma sociedade de excesso, mas falta educação básica. Temos acesso a muita informação, mas falta educação, por exemplo, emocional. Então, não é fragilidade mental, e sim comportamentos que levam a gente a ter esse desequilíbrio emocional. Eu diria que é uma somatória de fatores, tá? O homem ainda é um produto do meio em que vive. Claro que tem questões de genética, claro que tem uma série de questões de fatores e tudo mais, inclusive alimentares, que hoje é uma tônica muito forte, mas também somos produtos do meio. A nossa qualidade de vida está diretamente relacionada às nossas atitudes e às nossas escolhas do dia a dia. Paula, numa questão mais fisiológica, no sentido da composição cerebral, né? Como que o nosso cérebro lida com essas emoções? Existe alguma forma com que a gente pode trabalhar isso?
agradeço também, né, o convite para estar aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de comentar a respeito disso. A pergunta é muito interessante, porque o nosso cérebro, o cérebro humano, especialmente, ele é altamente adaptável. Ele tem uma propriedade, uma função que chama neuroplasticidade. Isso significa que ele se adapta, inclusive, para quem tem traumas, acidentes, né, tem lesões muito grandes. Ele tem uma capacidade de se adaptar àquilo. Então, o comportamento também funciona dessa forma, o comportamento humano. Nós somos seres que aprendemos desde a barriga da nossa mãe, né? Desde que a gente está no útero, a gente já começa a aprender, desde que o nosso sistema nervoso vai sendo formado lá dentro, até que a gente morre. Então, a gente aprende o tempo todo. O nosso cérebro vai, então, aprendendo, assim como o Dr. Cláudio acabou de falar, a respeito do nosso estilo de vida, ou seja, do que a gente aprende, os comportamentos que a gente vê, repete, vai mantendo, né, sem pensar muito sobre aquilo. Então, é algo que a gente pode aprender também, um estilo de vida mais saudável, inclusive emocionalmente falando. Isso seria uma forma de a gente educar, né, o comportamento do ser humano. A gente educa isso para a gente ter realmente um equilíbrio emocional ou lidar com as situações de uma forma mais controlada, ou a gente não controla emoções? Só para eu entender melhor. A gente não controla o que sente. Sentir é uma coisa inata do indivíduo, mas a gente controla o que faz do que sente. Veja, eu posso sentir raiva, o que não quer dizer que porque eu estou com raiva, eu tenho que brincar de um dia de fúria e sair destruindo tudo. Ainda bem, né? Claro. Assim, a ideia é aprender, entender que, olha, todo ser humano tem emoções, boas e ruins, são taxadas, mas faz parte do ser humano, tá? O ideal é que eu aceite as minhas emoções e aprenda a dar vazão a elas de uma forma adequada. O ruim não é o sentir emoção, o ruim é eu me sucumbir a ela. Então, assim, faz hoje muita falta na educação de todos nós uma questão de psicoeducação. E tem um filme, né, da Disney, da Pixar, Divertidamente, que ilustra isso maravilhosamente, né, não só para as crianças, mas para nós adultos também, né, e trazendo aí um pouco o contexto da Marvel, o Hulk, né, ele não pode ser contrariado, que ele já sai quebrando, que ele já sai, é esse o limite ali, né, que às vezes as pessoas esquecem disso, a gente vai ter, aí como que eu reajo, que é a grande chave, que é a grande cereja do bolo, né, no dia a dia. Ou como aprender para ter essas reações ou essas tomadas de decisões, né? Até mesmo porque a gente não pode ser Hulk, mas a gente não pode ficar preso a sentimentos, a sensações, ou pensar em algo que realmente vai travar a gente, por exemplo, medo e ansiedade, né? Que é o que a gente vê muito hoje acontecendo. Pessoas com medo de tomar alguma decisão, ou falar alguma coisa, porque estão travadas por esse sentimento. E aí a gente também não pode colocar ele somente como vilão, única e exclusivamente, né? Medo é ruim, ansiedade é ruim. O que a gente pode comentar sobre isso, Virgínia? Então, a grande questão é sempre a gente colocar as emoções como necessárias, protetivas, que são, né, na nossa sociedade. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter ansiedade, pelo contrário, a gente precisa ter. Às vezes as pessoas vendem muito isso, que a gente tem que ser uma linha reta, né? E não existe isso. Até o batimento cardíaco tem altos e baixos para estar vivo. É isso que faz a vida acontecer e também a gente tem que entender. Né? O que é alegria? Para eu entender a alegria, eu preciso estar triste para entender. Então, a gente precisa dos dois. Então, é uma ilusão, né? A gente vê aí cursos que vendem de felicidade, de ilusão, que, nossa, eu tenho que ser feliz o tempo todo. E não existe, é uma utopia. Mas aí, cada vez mais, as pessoas buscam isso, que para você ser feliz, eu tenho que sempre estar nessa linha tênue. E aí, eu compreender isso, que as emoções são esse parquinho de diversão aí que a gente vive, e como equilibrar, e esse que é o segredo, e buscar essa ajuda também. E num parquinho de diversão a gente vai com medo, mas a gente vai, né? Eu, por exemplo, adoro montanha-russa, A cheia gente de altos vai e baixos. com medo, gelamão. Eu vou com medo, mas eu não vou, não. Olha, vai ter que saber lidar melhor com essa emoção. Eu só queria complementar uma fala dela, que em relação a essa questão da felicidade. Tem tudo isso e tem outra coisa. Se vende uma ilusão que não é real. A sociedade moderna, ela tem confundido muito o ter com o ser. Vende-se uma imagem de que para eu ser feliz, eu tenho que ter uma aparência X. Para eu ser feliz, eu tenho que ter o status Y. Para eu ser feliz, eu tenho que alcançar algumas questões. E a felicidade não depende de ter alguma coisa. É um estado de espírito e não financeiro ou de local.
Tá? Não existe essa questão do que se coloca... então você percebe hoje, por exemplo, tem muito adolescente com transtorno de imagem corporal, anorexia, bulimia, essa coisa toda. Por quê? Porque eu acredito, não, mas se eu for magra, as pessoas vão gostar de mim, eu vou ser feliz. Não. As pessoas não vão gostar de mim porque eu tenho um peso na balança X ou Y. As pessoas vão se interessar por mim pela pessoa que eu sou. Tudo isso, a gente vive muito uma sociedade de imagem e que se cria alguns mitos que não se sustentam. Por isso a gente tem uma sociedade que emocionalmente também é muito vazia. Até mesmo de próprios conceitos, né? Vazia de conceitos do que é relevante para mim, eu não tenho que seguir ou acompanhar uma tendência ou o que todo mundo faz. Já dizia minha mãe, né? Você não é todo mundo, então tá tudo certo. Eu acho que você tem que encontrar o seu... O problema é que você não é todo mundo, mas o ser humano ainda é um ser social. Existe um fenômeno que se você não compactua de determinado valor ou determinada característica, você se sente isolado. E como a sociedade se transformou extremamente crítica, você é apontado como não pertencente ao bando, e isso causa uma angústia. Então, naturalmente, você tende a incorporar aquele valor ou reproduzir aquela ideia, pensamento ou característica, até para você se sentir como pertencente a um grupo. Trocando um pouquinho aqui de assunto, Paula, me conta uma coisa. Com relação à quantidade de estímulos que nós temos hoje, visuais, de smartphones, TVs, telas, né, no geral. Tanto isso para uma criança, para um adolescente, o quanto isso interfere, né, para que realmente possa haver esse desequilíbrio ou haver um distanciamento social, né, porque a gente está falando ali de uma digitalização e não tem realmente uma conversão, uma convergência, né, melhor, de duas pessoas juntas físicas, sentindo o tato, a questão do olfato, tudo, né? Eu acho que a gente transforma um pouco as experiências. Como que essas telas e o mundo digital vem aí mudando os parâmetros cerebrais hoje para a gente entender emoções? Grande parte das demandas que eu recebo para avaliação neuropsicológica no consultório, não só após pandemia, mas antes, agora tem recebido cada vez mais, mas são crianças e adolescentes com queixas escolares. Começa ali na escola algum problema. E aí essa era digital, esse excesso de informações, vem trazendo, então, o cérebro da criança e do adolescente, que é importante destacar que são cérebros ainda imaturos, são cérebros em formação. Ou seja, a gente está num período crítico, num bom sentido, de aprendizado, de desenvolvimento, está um turbilhão de desenvolvimento neuronal, de neurotransmissor, de tudo lá dentro. Sinápticas. De conexões sinápticas. Então, é um período muito importante. Aí essas crianças chegam por causa de queixas escolares e a hora que a gente vai avaliar na anamnese, na entrevista detalhada com os pais, o ambiente, a escola, a gente vai percebendo que existe ali, por exemplo, um excesso de telas, uma escola fica para segundo plano na vida dessa família, por vários motivos. Isso é um fenômeno muito complexo, atual, nosso, especialmente pós-pandemia, e também é algo muito cômodo para os pais. É algo difícil da gente julgar também. É a porque babá a criança virtual, né? É a babá virtual. É a babá moderna. É a babá moderna, dá um celular que a criança fica quieta. Então, o nosso cérebro tem uma capacidade limitada por si só, e uma criança e um adolescente mais ainda, porque a nossa capacidade de memorização, de atenção, ela vai aumentando ao longo do tempo, do treino, da aprendizagem. Então, a gente tem um certo prejuízo, sim, inclusive cognitivo. Isso não quer dizer que tem déficit cognitivo, mas a gente tem problemas em relação a esse funcionamento justamente pelo excesso de telas, essa exposição. Não é que elas fazem mal, né? Há um desequilíbrio entre o físico, o digital, o social, de ficar numa conversa. Há uma habilidade que a gente tem que ter realmente uma flexibilidade em todos os campos, né? Não só flexibilidade, a gente tem que ter equilíbrio em todos os campos. A água é importante para a saúde? E muito. Se eu ficar caindo na piscina, eu morro afogado. Também. Então, sim. E eu não sei nada, eu morro afogado com certeza. O que eu estou dizendo é que telas não são ruins. Tecnologia não é ruim. O desequilíbrio, o excesso é. Eu pego um cérebro que é diferente de eu pegar um adulto que teve toda uma formação, que está lá, que já tem sua estrutura montada, já está estruturada, e começar a usar uma tela. Ok, ele tem um basal anterior. É diferente de eu pegar uma criança que está em formação, que eu submeto a esse processo. Então, assim, não é ser contra a tecnologia, é ser contra o excesso dela. A tecnologia ela tem que atuar de uma forma complementar. Eu não posso pegar uma criança ou adolescente que está em sua formação e privar ele de algumas experiências sensoriais, por exemplo.
Senão você cria a criança numa bolha, né? Então, Exato, e mais ainda, a gente tem hoje visto muitas mães que chegam no consultório para dizer, meu filho é autista, porque meu filho tem problema de comunicação, mas quando você vai olhar, bom, não é que ele tem uma doença invasiva do desenvolvimento, ele tem simplesmente, não está desenvolvendo habilidades que ele deveria estar. Quando a gente era criança, a gente brincava na rua, conversava com... Não tem mais isso, a criança é criada hoje num apartamento com a tela. Isso priva ele sensorialmente de uma série de experiência e desenvolvimento. Isso vai ter um impacto muito grande lá na frente. Quanto, como? Não sei dizer. Virgínia, me conta um pouquinho a nível de hospital, como a gente está vivendo, recebendo esses pacientes, como estão chegando pessoas, né, precisando de ajuda hospitalar no nível de auxílio psiquiátrico, né? Hoje a gente tem realmente uma atenção especial para isso. Como funciona isso dentro do hospital e como as pessoas estão chegando realmente para um atendimento hospitalar? No hospital, a gente tem essa preocupação com a saúde mental, que a gente oferece serviço tanto da psicologia, da psiquiatria, entendendo esse contexto. Fora o contexto hospitalar, que por si só já é difícil. Ninguém quer estar dentro do hospital, né? O hospital tem duas coisas, desejo e necessidade, né? A gente vai ou para fazer uma questão estética ou um nascimento, ou realmente, infelizmente, tratar alguma doença ou alguma coisa, né? Então, só tem esses dois casos. Tem os dois caminhos aí, né? E às vezes até num caminho bom pode não ser um desfecho favorável. Isso também pode acontecer, né? E teoricamente teria, vamos supor, um nascimento e ter um óbito, pode acontecer. E ainda assim gera ansiedade e medo por algo que nunca passou, uma nova vida que está chegando, está tudo certo, né? As experiências também são intensas, né, no campo de desejo, quando a gente fala de hospital. E aí, a gente trazendo essa questão, né, da pandemia, as pessoas também ainda estão com medo de ir para o hospital, né, fantasiando, às vezes, né, na imagem, né, várias coisas do que ficaram da pandemia, ou então com algumas sequelas emocionais, ou então estresse pós-traumático, porque perderam pessoas em processo de luto. Então, tem várias coisas acontecendo, além daquele diagnóstico que aquela pessoa está recebendo ali, ela tem todo um contexto familiar, todo um contexto que ela está vivendo, que não era antes. Uma coisa é a gente falar de uma pessoa que foi, né, um exemplo, um câncer, ser diagnosticada, e agora uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, que perdeu várias pessoas da família com a pandemia, que, né, quem como se diz, trazia a renda faleceu e ela tem que se reestruturar, ou não consegue mais trabalhar. Então, são vários outros, né, fatores aí, multifatoriais que a gente vai falando, que a gente vai tendo que dar esse suporte ali naquele contexto do hospital. Então, não tem como a gente só ver o físico. É impossível só olhar o físico. A gente não olha a doença, a gente olha o indivíduo, como que ele se relaciona com aquela descoberta diagnóstica, com aquele processo da hospitalização. Então, a gente da saúde mental tem muito dado esse suporte, o Dr. Cláudio também pode falar, porque a gente entende isso, que não tem como a gente isolar. Quando você falou um termo, eu achei interessante fazer um adendo aqui, né? A deshospitalização ou desmame, né, de profissionais, quando a gente está falando assim, nossa, essa pessoa está melhorando, está seguindo o caminho, está seguindo o tratamento. Como que funciona isso numa pessoa que está num tratamento aí de ansiedade, pós-traumático, e começa a realmente se afastar mais do profissional, porque já está criando uma independência, um equilíbrio emocional, um entendimento sobre emoções, né? Como que eu tenho que agir? Como é que funciona esse processo de desmame profissional? Vou fazer uma contextualização antes. Se a gente pegava na década de 50, década de 60, eu tinha uma pessoa com um problema psiquiátrico. O que a gente fazia? Internava no manicômio. Era bom para ele? Não sei. Era bom para a sociedade que a gente conviveu com ele. Coisas boas. Tá? Não resolveu não sei. o problema. Estou dizendo assim. Parte do processo, eu tinha um entendimento muito menor. Parte do processo, eu tinha um nível de recurso muito aquém do que eu tenho hoje. Então, modernamente, a psiquiatria evoluiu para o seguinte, olha, eu tenho uma doença psiquiátrica qualquer, eu tenho lá sinais, sintomas, prejuízo para o indivíduo. Hoje, um tratamento psiquiátrico de qualidade, como é que ele é visto? Eu vou remitir os sintomas, que é a causa de procurar, mas não basta. Remitir os sintomas é fundamental, mas não é suficiente. Eu também tenho que reabilitar e dar funcionalidade desse indivíduo, tá? Então, como é que funciona o conceito de deshospitalização ou de desmame do profissional, de uma coisa intensiva, temporal e até uma alta definitiva? A gente vai partir do pressuposto que ele está num quadro muito sintomático, eu vou tratar aquele sintoma e tudo mais. Uma vez que aquele sintoma começa a diminuir ou se remitir, eu vou começar a primar também pela funcionalidade daquele indivíduo. Então, assim, qualquer paciente, um transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, que é muito comum, que causa um impacto muito grande para o indivíduo. Na medida que ele passa a ter menos sintomas, trabalhar sua autoconfiança e autoafirmação para uma questão funcional, naturalmente esse processo vai acontecendo. Ele não precisa estar num hospital, num ambiente intensivo. Ele pode retomar gradualmente os cuidados da sua própria vida.
Eu gostaria de acrescentar ao que o Dr. Cláudio falou, a ideia do trabalho multiprofissional, que é extremamente importante, né? No consultório eu trabalho muito com essa ideia, muito próxima dos psiquiatras aí, dos profissionais da medicina e também com outros colegas da psicologia, para ter um olhar um pouco mais integral, porque nós somos multifatoriais, a gente está falando isso o tempo todo aqui, né? Influenciados por várias coisas ao mesmo tempo. Então, um olhar de pelo menos 2 profissionais já enriquece o tratamento. E dentro do consultório da psicologia, a Virgínia pode complementar aqui a minha fala, vai ocorrendo nesse desmame, nessa melhora do paciente, um esvaziamento de conteúdos. O que é isso? A pessoa vai tendo menos demandas, ela vai perdendo a importância da terapia, mas num bom sentido, né, da psicoterapia. Ela diminui, a gente começa a espaçar a terapia que era semanal para quinzenal, depois mensal, até dar uma alta, e a pessoa já está, como ele falou, né, reintegrada, já está adaptada, já está funcional ali nas funções mesmo do dia a dia. Sim, total. Já que vocês comentaram sobre uma questão multifatorial, multidisciplinar, quais são, né, as abordagens terapêuticas e as diferenças delas, né? Para a gente entender até mesmo, enquanto, né, paciente, indivíduos, quem eu procuro, quando eu procuro, né? A quem eu me associo para pedir um auxílio realmente profissional. A gente tem questões no livro, mas cada paciente ele é único em si mesmo, tá? De maneira geral, a psiquiatria, eu já falei isso antes, mas o psiquiatra é mais ou menos um facilitador de um processo, tá? Então, qual é a indicação de eu estar um tratamento psiquiátrico intensivo? É um sintoma intenso que traz prejuízo, que traz sofrimento ou que impacta a vida daquele indivíduo, tá? Então, eu vou entrar com um tratamento farmacológico, por exemplo, embora um psiquiatra, por formação, também pode fazer um processo de terapia, de tipo psicoterapia. Mas vamos lá. Então, assim, eu tenho um paciente, um exemplo só para a gente entender. Eu tenho um paciente que está em crise de pânico. Crise de pânico não é algo perigoso, mas é extremamente desconcertante e desconcertável para o indivíduo. Assim, uma coisa que, para o seu pior inimigo, você não quer que ele tenha. Tá? Então, assim, ele vai fazer uma terapia? Vai. Ele vai fazer uma reabilitação? Vai. Mas aquele sintoma está presente. Então, assim, e aquele sintoma é limitante. Então, eu vou entrar com medicação para quê? Para que aquele sintoma dê uma aliviada, para que ele consiga trabalhar essas questões. Então, de maneira geral, eu não vou curar a ansiedade do indivíduo, eu vou trabalhar um sintoma para que seja possível ele se adaptar àquilo e desenvolver, através de outras terapias, de outros profissionais, ferramentas psíquicas para lidar com as próprias angústias. É uma ferramenta, né? Um meio, né? A medicina já é meio para conduzir o paciente para uma vida saudável ou para o objetivo que ele realmente queira, né? Então bem depende dele, né? Sim. De tomar as decisões Sempre e querer depende. seguir os tratamentos, Sempre depende. né? É claro, eu também tenho algumas doenças genéticas, algumas grandes síndromes que realmente, olha, eu preciso de uma medicação ou eu não teria controle sobre a doença, tá? Então, não basta só eu também querer e fazer escolhas. Existem casos que, às vezes, não tem como correr muito, que eu realmente tenho um problema que eu preciso de uma medicação que vai me trazer uma estabilidade. Mas, de maneira geral, a medicação traz uma estabilidade. Trabalhar ou não, lidar com as minhas questões, ainda é um passo meu. Tá. Virgínia, as diferenças dos tipos de abordagem das terapias? Então, né, aí o Dr. Cláudio falando da psiquiatria, agora falando, né, da psicologia clínica, e dentro da psicologia clínica vão ter várias abordagens. Não significa que uma vai ser melhor que a outra, porque sempre tem essa rixa de abordagens, né? A abordagem vai ser como o sujeito é individual, a abordagem também. Então, cada abordagem faz sentido, tem a conexão. Né? Lógico que tem alguns estudos que vão focar mais em algumas patologias do que outras, mas o mais importante é, por mais que tenha vários estudos, às vezes naquela abordagem aquele pessoa se identificou, por mais que às vezes nem tenha tanto estudo, mas ela conseguiu se identificar. Então, é importante ela buscar, entender isso, porque às vezes vai num psicólogo, não deu certo, acho que todos são daquele jeito. Então, a gente sempre brinca, pergunta da abordagem, a técnica que ele usa, para você entender o mundo, a dimensão que é da parte, né, que tem. E começar a aprender também fazer a distinção entre profissionais, né? Essas são abordagens Vou fazer um adendo aqui. Existem algumas relações que elas não são da ordem prática ou de uma ordem lógica. Por exemplo, você conhece uma pessoa sem nenhum motivo. Não gostei dessa pessoa. Nunca me fez nada. Não gostei. O santo não bateu, Não bateu. gente. É isso. Por outro lado, eu conheço uma pessoa hoje que o santo bateu. Por quê? Porque existe uma questão que é subjetiva nisso. Na minha opinião, tem uma psicóloga que pode falar melhor. Para uma terapia funcionar, a técnica é importante. Você seguir
ter um estudo e tudo mais, mas precisa ter uma vinculação, precisa ter uma empatia, precisa rolar uma química ali, uma confiança mútua. Senão, esse pode ser a melhor técnica do mundo. Se não tiver uma vinculação mínima, não há um processo de terapia. Exatamente. É uma questão de confiança também, né? De aceitação de questões de aparência, a imagem do outro conta, a linguagem corporal, né? A linguagem da mensagem. Acho que tudo isso conecta pessoas. Seja a escolha de um médico, seja a escolha de um profissional para consultoria, seja uma escolha de um psicólogo, acho que a gente tem que entender que existem conexões, né? Existem coisas que a gente não consegue explicar o tempo todo, né? Tem algumas coisas que são treináveis, né? A nossa formação, principalmente do psicólogo, ela é muito voltada para esses aspectos não verbais e para a gente fazer, por exemplo, técnica de espelhamento, que faz com que o outro se sinta mais à vontade, dependendo de como você vai espelhando o comportamento, a pessoa nem percebe e vai se sentindo confortável. Próxima vez que eu for na terapeuta, eu vou reparar isso. E, além disso, a honestidade e a sinceridade emocional. É o que você falou, a confiança, que é o rapport que a gente fala, né? Um termo aí técnico para falar justamente desse vínculo que vai se construindo desde que o paciente procura lá no WhatsApp. Ele não começa a hora que ele vem na sua frente presencial ou online. É lá no WhatsApp, a forma que ele é recebido e tudo mais, porque dependendo da forma, igual você falou, não bateu o santo, eu nem vou marcar, né? Independente de valor, de sessão. Se foi indicação ou não, isso, né? Se foi para uma lista, um catálogo isso que ela te acontece encontrou. mesmo. E na psicologia, na parte em procurar ajuda de terapia, né? Ainda existe essa questão de, meu Deus, esse mito, né? Não quero procurar uma psicóloga porque eu estou mal ou porque eu estou doente. Como é que chega, né, esses pacientes para vocês nesse sentido e também com relação a sintomas? Eu vou falar do consultório particular, a Virgínia fica à vontade para falar do hospital, né? Sobre essas demandas. No consultório particular, eu percebo que tem um pouco menos desse estigma do psiquiatra. O psiquiatra é realmente ainda um pouco essa coisa do doido. Vamos quebrar isso hoje. Isso, vamos quebrar, com certeza. Porque não é bem assim. Então, dentro do consultório do psicólogo, tem muito essa coisa um pouco mais atenuada, mas ainda, vez ou outra, aparece, mas concordo com o Dr. Cláudio, muito menos e tem mudado muito, e a mídia tem ajudado muito nessa desestigmatização aí da saúde mental. Ainda bem, né? Porque as pessoas que estavam em sofrimento aí sozinhas estão procurando mais. E eu percebo um perfil desde crianças, adolescentes, pelo menos no meu consultório, e adultos, que eu atendo, né, crianças, adolescentes e adultos, é mais os sintomas ansiosos. E aí cada um vai ser de uma forma, porque a gente fala de ansiedade como se tivesse uma forma única, e não é. Cada pessoa manifesta da sua forma, na sua cultura, nos seus valores, que é o que vocês comentaram. Então, percebo um perfil ansioso, aparece mais no consultório e problemas de relacionamento amoroso. É as duas queixas assim que mais aparecem. Só. Casamento, principalmente em adultos. Que legal. Aí o homem procura, as queixas que eu recebo, o homem que adere à terapia, aí meses de terapia, geralmente é problema no casamento. Olha só. É o que mais chega para mim. É mais fácil ele focar o problema numa questão externa, o casamento que não está bom, do que eu entender que eu tenho algumas fragilidades internas, algumas condutas que são questionáveis. Exatamente. Quando no objeto é mais fácil do que quando volta para mim. Vamos fazer uma brecha aqui, então, aspas, entre parênteses. Homens, prestem atenção nesse vídeo. Procurem entender até uma questão pessoal, né? Uma questão de aceitação, de limitação, ou de entendimento do que eu gosto, onde eu quero estar, onde eu quero, né? O que traz felicidade. A gente estava falando sobre isso, né? Um pouco mais cedo. Sobre a felicidade, eu preciso entender o que é tristeza. Sobre o sorrir, né? A raiva. A diferença disso, mas também entender, de fato, o indivíduo. Porque a gente não põe limite nos outros, né? A gente precisa também pôr limites na gente primeiro. Tem toda uma questão que a gente precisa entender comigo mesmo, né? Por isso que o nosso tema é pare e olhe para dentro de você, né? Antes da gente culpar o outro, o relacionamento, os filhos, a sociedade, porque a gente realmente precisa ter um entendimento do que faz a gente sofrer. O que me faz sofrer é diferente do que faz você sofrer, ou o que me deixa feliz, ou a forma com que eu aceito, né, o que eu recebo dos outros ou do mundo, né? Essa parte é importante. A forma como eu recebo muda muito a conduta. Exato. Veja, coisas boas acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas ruins acontecem com pessoas ruins. O fato é, a vida está acontecendo. Então, assim, a forma como eu lido com os meus estressores, a forma como eu lido com as minhas perdas, a forma como eu lido com os meus efeitos, vai impactar muito a qualidade de vida que eu tenho.
Não importa quem você seja, que formação você tenha, quanto dinheiro você tenha, você vai ter que lidar com dificuldades. Faz parte da química da existência. E tudo bem. Isso não torna você melhor ou pior, torna você humano. Mas a forma como eu resolvo encarar esse problema e lidar com ele pode ser uma coisa que eu vou resolver tranquilo ou uma forma que vai impactar de uma forma tão intensa que vai me travar. Virgínia, e sintomas que estão chegando, né, de pacientes, e qual é a aceitação deles também? Opa, peraí, cheguei no hospital, meu Deus, eu tô, nossa, na pior estágio, na minha pior fase. Como as pessoas aceitam e entendem isso também? Agora, né, Ana, assim, é nova a psicologia hospitalar. Se a gente pensar na psicologia no Brasil, já é nova em comparação com outras ciências, e quando a gente fala de psicologia hospitalar, ela é mais, eu brinco, ela é um bebezinho em comparação com outras ciências, né? Mas antigamente fica assim, nossa, psicólogo no hospital, associação de só coisas péssimas, né? Só aquela coisa, igual o Dr. Cláudio também falou, e aí põe na psiquiatria como se fosse um grau, né? Eu tô no psicólogo, depois vou pro psiquiatra. Não existe essa escadinha imaginária. Eu vou pro psicólogo, eu tô muito ruim, eu já vou procurar um psiquiatra, meu Deus. Essa é a escadinha que eles falam, não, eu procurei até psiquiatra, né? Não existe essa escadinha imaginária, né? E aí, quando a gente o psicólogo entra no hospital, traz aquela coisa, realmente eles vão para aqueles casos que a pessoa não tem jeito, os doidos, e não é nada disso, todo mundo tem psique, não existe ninguém que não tenha, você não tá vivo, né? Eu brinco assim, não tem como a gente separar. E aí, quando entra, né, e vê essa importância, aí as pessoas começam a entender por que a gente está dentro do hospital e que isso não tem como separar em momento nenhum, seja para uma criança e seja para um idoso. E aí, o que é legal, mano, que assim, o psicólogo hospitalar, ninguém chamou, às vezes, a gente bate na porta, oferece o serviço, tem protocolos, né, da instituição. E aí o legal é que eles sabem disso e quando voltam, opa, eu preciso de um psicólogo agora eu não tô bem, eu preciso receber a abertura para entender que precisa de uma ajuda, justamente, de um tratamento. Ou então eu né? reconheço que aquele hospital ele vai me ver não só como um corpo ou uma patologia, vai me ver biopsicoespiritual, também social e espiritual, então todo esse contexto. Então hoje, né, dentro do hospitalar a gente vê isso. Que antigamente tinha muito isso, não, todos os pacientes estão com aquela doença, vão ter essa reação. E não é ilusão, cada um vai ver a patologia de uma forma, a singularidade daquela patologia. Então, é dar voz à singularidade. Eu brinco, né, enquanto todo mundo às vezes pergunta, como é que tá? Tem xixi, diurese e tal, eu brinco, como é que você tá hoje? Aí tem paciente que, eu brinco, que buga, né, que fala assim, como é que tá? Não, eu fiz xixi, eu comi. Eu falei assim, não, eu tô querendo saber como é que você tá se sentindo. E isso é muito legal, porque você quebra uma ruptura, né, de só corpo. É importante ele também se perceber enquanto psíquico, né? E eu acho isso muito legal. A gente tem uma pergunta direta e reta. Eu passava para um psicólogo lá no hospital e eu ficava meio preocupada com a minha pergunta, né? A gente tem mania de perguntar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente já meio que quer a resposta de tudo bem e tchau, né? A gente não tem nem tempo de esperar a resposta. Como você se sente? Como você está hoje? Eu dou abertura para realmente a pessoa falar como ele está se sentindo. Mas nem pode ser tanto tempo assim. A pessoa tem que resumir rápido, porque eu tô com pressa, tem que andar rápido, né? Tem uma questão cultural também, porque assim, via de regra, essa pergunta existe na consciência coletiva, tudo bem, a resposta é tudo bem. Então, assim, às vezes a pessoa não para pensar como é que ela tá ou não. Tá muito no mecânico também. E o hospital mais ou menos a brincadeira que ele fez mais cedo comigo, né? Não pensa no elefante. Exatamente isso. Aí você vai e pensa no elefante. E é isso, no hospital aquela coisa, o pessoal brinca, né? E aí, tudo bem? Não tô tudo bem, eu tô dentro do hospital, né? Poxa, tá tudo bem? Né? Sair um pouco do automático que a gente fica mesmo, por conta da questão cultural. E dá abertura pra gente falar sobre sentimentos, que algo era uma coisa que a gente não podia falar ou externalizar tanto, justamente pelo que você trouxe, né? Vou mostrar fragilidade sobre isso, vou mostrar que sou menor do que o outro, ou expor alguma coisa, né? Eu acho que a gente já tá rompendo essa barreira e a gente percebeu, né? Que adulto, né? Eu discuto muito isso também em nível pessoal, o adulto tem o mais e o menos, né? A gente tem isso o tempo todo, a gente não é bom em tudo ou ruim em tudo. A gente realmente tem aquela questão do desequilíbrio e o equilíbrio, né? E a gente tem que aprender a olhar para o outro ser humano de uma forma adulta, entender que ele tem pontos positivos, pontos negativos que precisam se amadurecer. Acho que quando a gente olha para o outro ser humano enquanto adulto dessa forma, a gente realmente coloca ele na posição que ele merece estar.
Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto na relação de adultos, agora vamos passar um pouco para adolescentes e crianças, né? Como está hoje o comportamento das crianças? A gente já trouxe um pouquinho sobre a escola, adolescentes e crianças chegando cada vez mais, né, novos no consultório, não por uma patologia, uma doença, né, propriamente dito, mas por um comportamento. O que hoje vocês estão percebendo de pais que estão levando crianças tanto para o consultório psiquiátrico quanto para um consultório psicológico? Como essas crianças estão chegando para vocês? Sua pergunta é muito interessante, né? Semana passada eu queria comentar sobre a reportagem que saiu na BBC News, justamente sobre a saúde mental dos adolescentes pós-pandemia. E é uma reportagem que eu achei bastante adequada, cita alguns estudos recentes, e parece que está sendo construído um mito em torno aí da pandemia, como se a pandemia fosse causa de problemas de saúde mental. Na minha visão, enquanto psicóloga, estudiosa de artigos científicos e estudos, né, com adolescentes e crianças, a gente percebe que já existia uma expectativa dos estudos científicos de uma crescente de adoecimento mental, de saúde mental, tanto que já foi considerado, eu não lembro se foi a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eu não lembro agora a organização, mas já foi considerado que o século XXI seria o século da depressão, né? Então, a saúde mental já estava em voga, já estava sendo falado, antes da pandemia. E aí, o que a pandemia fez, na minha visão, né? Enquanto alguém que atende e estuda? Ela catalisou um processo. Isso, catalisou o processo, acelerou, intensificou os processos de luto que a gente não esperava, perder alguém muito querido, né? Por causa da Covid-19 e várias outras coisas. Violência doméstica aumentou, o número de divórcios aumentou, teve um recorde histórico. O aumento não foi assim, não foi um salto, mas foi um recorde histórico de 2007, desde 2007. Foi em 2021, saiu até algumas reportagens sobre isso também. Então, aconteceram tantas coisas e as nossas crianças e adolescentes estavam nesse meio. Então, o Estavam meio lá dentro. foi alterado de uma forma muito abrupta. Eu vou dizer mais. Veja, vou retomar a fala dela. A gente já tinha algumas condições de adoecimento pré-existentes. O que a pandemia fez, quando eu proponho um isolamento, eu simplesmente aumento a pressão sobre isso e na medida que eu tiro, por exemplo, escola, tiro outros cenários, aquilo se intensifica. Então, claro que a pandemia foi um catalisador importante, mas o que a gente está colocando aqui, se eu tivesse uma situação totalmente saudável, talvez isso não existiria. Então, a pandemia é um catalisador, mas eu já tinha um adoecimento prévio das relações, na forma de lidar, na forma de educar. Tem um psicólogo que é famoso em vídeo de rede social, ele fala muito sobre isso, que quando a gente era criança, isso algumas décadas atrás, não vou falar quantas, né? Mas é fato. Né? A gente não tinha internet. A gente ia fazer uma pesquisa na escola, o que você fazia? Barça, biblioteca, pegava aquelas coisas, ficava a tarde inteira para achar uma linha que você queria, tá? A gente andava de ônibus, a gente ganhava roupa dos outros, você falava assim, pá, eu quero, sei lá, você menina, porque era a boneca da estrela, bate palmeira da estrela, que era na época no seu aniversário. Isso pode parecer besteira, mas a gente era ensinado a superar o obstáculo, a esperar, a se frustrar. Quando uma coisa quebrava, o que você fazia? Arrumava. Hoje, quando quebra, você substitui. Então, você era ensinado a consertar o que quebra e não simplesmente descartar as coisas. Porque hoje, tudo tem preço, mas pouca coisa tem valor, inclusive as relações pessoais. Então, de certa forma, a gente criava crianças, uma geração inteira, para superar obstáculos, para lidar com as adversidades, porque elas vão acontecer, e hoje a gente tem internet, tudo muito disponível, iFood o tempo todo, tudo está muito pronto, mas as crianças não aprendem mais a tolerar, as crianças não aprendem mais a se frustrar, as crianças não podem mais ficar entediadas. E aí o que acontece? Essa criança vai virar um adulto, vai entrar no relacionamento, por exemplo. Uma pessoa que não consegue dar conta das próprias demandas, como é que eu vou dar conta do outro? Então, como é que esse relacionamento vai sustentar? E se mesma pessoa que tem hoje uma formação, fala 3 idiomas, domina a computação, domina sei o que lá de diretor, mas chega no ambiente corporativo, por exemplo, não consegue lidar com um ambiente conjunto, de lidar com o outro. Sim. A gente vê muitas pessoas tecnicamente são excelentes, mas de comportamento elas não dão conta de se relacionar na empresa, na escola, por conta disso. Voltando a esse assunto, então, assim, como é que está a saúde dos nossos adolescentes hoje? Isso tudo que a gente tem visto. Então, assim, o que a gente percebe hoje, essas crianças e adolescentes, eles estão mais ansiosos, estão mais irritados, estão menos tolerantes,
tolerante, inclusive com o outro, com a diversidade, com as opiniões divergentes. Eles estão mais rígidos, estão mais emocionalmente infantilizados, estão mais emocionalmente distantes. Os vínculos, as relações pessoais, elas estão piores. Eu tenho uma grande exposição a contato físico, mas emocionalmente as relações são frágeis. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que está num relacionamento, que o relacionamento é tão frágil que quando termina, ela quer se matar porque ela não consegue dar com a perda do outro. Porque não existia um afeto genuíno. Então, a gente percebe adolescentes hoje que transtorno corporal muito grande. Por quê? Porque não existe uma essência, eles tentam se afirmar pela sua aparência, pelo que tem. E, Paula, como é que eles estão chegando para você no nível desses sintomas de adolescentes e crianças? Essas crianças estão chegando cada vez mais, isso que o Dr. Cláudio trouxe para a gente, que é um assunto que a gente fica até mais tenso para falar, né? Nós estamos falando de formação de pessoas, né? Como essas pessoas vão se tornar adultos, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre adulto funcional e uma criança. Quero voltar nesse assunto depois. Como que essas crianças estão chegando e o que os pais podem ter de alerta ou trabalhar para que essas condições não se agravem? Os adolescentes têm chegado com muitos problemas de relacionamento no consultório. Relacionamento entre pares, principalmente, nem tanto com figuras de autoridade, que são professores, né? Os pais nem sempre. Quando você fala pares entre crianças. Pares adolescentes da mesma idade, os colegas da mesma sala, inclusive, né? E aí, dificuldade de lidar justamente com o que o Dr. Cláudio falou. Chamam de exclusão, coisas que às vezes antigamente acontecia e não era tido dessa forma, esse estigma, né, da exclusão do colega, que às vezes ali não tem aquela química, o bater o santo que a gente falou, mas é visto de uma forma muito intensa pelos adolescentes. Tem recebido adolescentes e crianças, de uma forma geral, viciados em telas, literalmente, que não conseguem e têm tido prejuízos escolares, que eu citei anteriormente, por causa das telas, e os pais estão com muita dificuldade de controle sobre isso. E o que acontece quando a gente expõe muito as telas, né, que a gente citou anteriormente? Os estudos têm mostrado que quanto mais exposição às telas, menor é o desempenho escolar. Ou seja, tem prejuízo escolar à medida que eu assisto muito mais televisão. É claro, eu não estudo, eu não faço mais nada, eu não socializo, eu não pratico esporte, a obesidade aumenta. Quanto mais tela, mais obesidade, mais sedentarismo. Então, é um conjunto de consequências que os pais precisam estar atentos para não normalizarem as telas. Eu não abomino, eu adoro tecnologia. Eu sou uma criança lá, igual você falou, da época analógica, que já tinha computador e ninguém tinha. Então, eu gosto muito de computador. E em crianças muito pequenas, isso é interessante. Os estudos mostram que tem benefício, vídeos educativos para a criança. Ali de 2, 3 anos de idade até 4. De 5, a hora que está alfabetizando, os vídeos já não têm esse efeito mais educativo, porque passa meio que a saturar o que eles têm a ensinar, sabe? Mas o tempo de tela é fato, tem que ser reduzido, não precisa parar, né? Viver na bolha, como a Virgínia falou, mas justamente dar outros estímulos esportivos, colocar essa criança para fazer atividade física. E tem chegado também, Ana Paula, eu queria comentar, uma epidemia de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, que é o autismo, transtornos do neurodesenvolvimento no geral. Os pais já chegam querendo... eu acho que meu filho tem TDAH, eu vim aqui para investigar. E aí, na hora que você aprofunda, é um transtorno ansioso, na grande maioria. Às vezes conclui que é um TDAH mesmo, né? De forma multifatorial, de forma multiprofissional, desculpa. Mas tem vindo dessa epidemia também do autismo, né? Que é o que ele falou, não desenvolveu as habilidades sociais dentro daquele gap. Eu trago mais eu também observo isso. E existe uma outra coisa importante, que é, na medida que eu nomeio como uma doença, é algo que o remédio vai curar e não a alteração de toda a minha forma de pensar, das minhas relações, dos meus hábitos, tem que ser alterado. Mas se a gente está falando de uma sociedade totalmente imediatista, talvez o remédio me resolva muito mais rápido. E mais do que isso, não só isso, mas uma medida que o remédio é que tem que funcionar, não sou eu. Então, é você, profissional incompetente, que não foi capaz, o remédio que resolva a minha vida. Porque se ele tem um TDAH, então existe uma doença do neurodesenvolvimento que não é culpa minha. Eu não estou dizendo que não exista. O que eu estou dizendo é que, mesmo aquelas doenças muito comprovadas, a forma como eu conduzo, que eu estimulo essa criança, vai determinar muito do resultado que eu tenho.
Eu não sou contra a medicação, sou um alopata convicto, mas o que eu estou dizendo é a gente está medicando excessivamente ao passo que não estamos mudando a causa do problema, que são as nossas relações e nossos hábitos. Estilo de vida, como você falou, né? E a gente está falando desse imediatismo, eu até abri aqui meu smartphone, tem um palestrante que chama Marcos Piangers, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um pai. E ele fala muito sobre o quanto o comportamento das duas filhas que ele tem uma distinção muito grande, né? Ele fala que a filha mais nova dele fala assim, água! Aí ele fala, hã? Como assim, água? Papai, quero água, pode pegar, por favor? As pessoas não estão conseguindo construir frases pelo excesso de informação que tem, porque pular vídeo, pula, toca, acontece. Quero conversar com as secretárias virtuais, quero assistir fulano de tal, acontece. Não preciso, por favor, não preciso esperar o tempo do outro. Então, eu entendi, né, tudo que a gente está falando aqui, meio, comportamento, a forma com que a gente conduz, né, para que a gente realmente entenda essas emoções e tenha habilidade de contorná-las em cada situação que a gente vive. O que eu estou dizendo aqui, repetindo de outra forma, é que todas essas habilidades são habilidades extremamente importantes para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, tá? Mas são habilidades que são treináveis. E se a gente evoluir para uma sociedade que está pulando todo esse processo, isso vai levar a um processo muito grande patológico, tá? Ao passo que, se a gente começar a olhar para isso, começar a treinar essas habilidades desde cedo, muito provavelmente essa gama de sintomas vão reduzir bastante. E a gente para de procurar, né, a solução, a gente procura realmente o meio de se fortalecer para que não tenha um problema lá na frente, né? Não procura só na doença, só no problema. Não é procurar a solução imediata, mas trabalhar o processo para isso. E os estudos de neurociência atuais de 2022, eles estão tentando entender quais são os efeitos no cérebro das crianças e adolescentes pós-pandemia. A gente ainda não tem muitas conclusões assim de forma consolidada, até porque não deu muito tempo, está muito recente. Mas o que a gente já sabe, o que tem acontecido ao longo aí de pelo menos 2 anos e pouquinho em isolamento social, né, no geral? Um gap. O que é um gap? É tipo uma lacuna de desenvolvimento em que, como o Dr. Cláudio falou, o cérebro que já era imaturo é como se ele se desenvolvesse muito pouco. Ele dá uma estacionada, ele deu uma leve desenvolvida, mas jamais perto do potencial que ele tinha com o ambiente adequado. Isso a gente vê em estudos aí de ratos o tempo todo. Um ratinho com uma gaiola empobrecida de estímulos, que não tem nada de estímulo, e uma gaiola extremamente rica, tem aquelas rodas gigantes, não sei mais o quê, o quanto o cérebro desse aqui faz mais conexões sinápticas, novas redes neurais, e esses aqui não. Isso acontece conosco também, e aconteceu na pandemia, parece que é o que está acontecendo, que é o que a gente ainda está tentando entender, no cérebro das crianças e adolescentes, nesse gap aí de 2 anos, e aí chega na escola, que é esperado 2 anos depois de escolarização, com uma exigência, eu estava ali no 5º ano, aí eu volto da pandemia no 7º, já é outra exigência de matérias e de nível de dificuldade de matéria. Os adolescentes e as crianças não estão dando conta, e aí é o desafio da área da educação, né, de poder lidar com isso. Vou pegar essa mesma criança agora, que estava imediata, que não aprendeu a esperar nada, que não tolera nada, que tem que ser tudo do jeito que ela quer, que ela não suporta a mínima frustração. Aí eu vou para ela numa escola que tem um ambiente formal, rígido, cheio de normas. Ela vai se adaptar àquele ambiente? Opiniões distintas de pares, né? Isso. Ela vai se adaptar àquele ambiente? Não. Isso significa... Então, olha, tá vendo? Ela não para quieta, ela não presta atenção. Tá vendo? Ela tem um TDAH. E agressividade não é também. Normal. Então, o que a gente está fazendo é privando de uma série de estímulos para o desenvolvimento adequado e taxando essas alterações. Isso tudo faz parte do desenvolvimento humano, essas experiências que a gente vai tendo acesso, né? E a forma com que a gente vai conduzindo isso vai para a minha pergunta. Como os pais podem ajudar, então, essas crianças a se desenvolverem e a se recuperarem dessa ansiedade, desses transtornos de pânico que estão acontecendo agora nesse momento? Cada caso é único e você vai ter que partir da individualidade. Mas, de forma bem genérica e geral, a gente pode, assim, a melhor coisa que pode fazer é reduzir o tempo de tela, aumentar o tempo de conversa. Quando eu era criança, a gente tinha algumas atividades, a gente tinha o dia dos jogos. Sentava, jogava jogos de tabuleiro. Era um momento rico. Sentava era um na rua. De interação. Então, conversar mais com os próprios filhos. Diminuir a intensidade de computador, tela, rede social é importante. Se mantém informado, mas evita o excesso. Se alimentar melhor, fazer atividade física, procurar ter uma rotina com horários. Na pandemia a gente viu muito isso. Às vezes crianças
10, 8 anos, como não tinha escola todo dia, ficava acordado até 2, 3 horas da manhã, invertia. Isso é muito ruim para o desenvolvimento. Então, manter uma rotina de horários mais ou menos pré-estabelecidas. E é importante destacar nisso também a ideia, de novo, o nosso cérebro ele aprende muito fácil e rápido. Ou seja, ele aprendeu de determinada forma, no isolamento social, aprendeu alguns hábitos. Para voltar nesses hábitos, não adianta a gente só falar, pai, mãe, vai e faz isso, tira a tela. Você vai arrumar um problemão com seu filho. Porque o nosso cérebro está acostumado, dá prazer mexer em telas, em várias outras coisas. Qual que é a grande dica, né, de ouro aí do dia a dia? Fazer isso como um processo, enxergar como algo gradual, vai diminuindo, 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 que a sua criança vai acostumar, ela vai responder bem, e você negocia, mas colocando outra coisa no lugar. Porque nenhum ser humano gosta de perder. Isso é comportamental puro. Então, coloca algo prazeroso, lúdico, um momento com a família, um esporte, qualquer outra coisa, um passeio. De fato, tem a atenção de 100% de todas aquelas pessoas, né, que estão naquele momento. Para que eu não perceba que você está no telefone, mas eu não posso ter a condição de estar também, né? Que esteja todo mundo de corpo presente ali. Também não adianta eu querer impor uma regra na família e não seguir a mesma regra. Então, eu estou falando que não pode ter tela, mas eu fico no celular o tempo todo. Exatamente. Não rola também. É um grande problema com os adultos, pai e mãe. E é engraçado que quando tem que mudar um hábito, né, em uma pessoa da família, não muda na família, não muda na pessoa, perdão, né, muda na família inteira, que seja sobre alimentação, que seja sobre comportamento, né, enfim. Só uma última pergunta, existe diferença entre tratamentos psiquiátricos e psicológicos em adultos e crianças? Existe. A criança não é um adulto em miniatura, a criança é um ser em formação, é um ser que até a própria fisiologia é diferente, então você... Para qualquer tratamento, independente, se é psiquiátrico, psicológico, clínico, ou o que seja, você tem que ter em mente a questão do próprio desenvolvimento. Então, a dose de medicação que eu vou usar é diferente, o tipo de medicação que eu posso não posso usar, o que está formado, o que não está formado, eu tenho que levar tudo em consideração. Mesmo a terapia, eu acho que parte do princípio comum. Acho que é uma questão muito importante que, trazendo aí, a gente desvalida muito o que as crianças sentem. É por conta disso. Antigamente tinha essa ideia, o Dr. Cláudio trouxe, de que ele é um mini adulto. Então, ele já sabe, né, e não entende que é um cérebro imaturo, que está em desenvolvimento. Então, tira total o que ele está falando. Olha, está doendo, está incomodando. A gente não escuta essas questões psíquicas das crianças. É muito mais aquela questão, né, que é mais o inglês, né? A pessoa fica lá, qual que é essa cor? Qual que é isso? Mas não explica para a criança, você está triste. Isso é estar triste. Não tem isso nas escolas. E isso é uma gama assim, enorme que tinha que ter. É uma das coisas que a gente fala muito da psicoeducação, que falta demais. E os pais também, né? Eu falo, as agendas de criança estão mais tumultuadas do que adulto, que tem inglês, alemão, não sei o quê, mas está aí o momento dele sentir o que realmente ele gosta e o que aquele momento da família não tem. E aí isso vai colaborar e corroborar com a questão psicológica e do tratamento total. Não tem como eu querer comparar uma criança e uma adolescente. São processos totalmente diferentes de desenvolvimento e fase também. Cada fase também que ele está, isso já, né, a gente já tem estudos para isso, que comprova aquela fase que é esperada e aquela fase que também com que ele está percebendo. Não dá para você trabalhar com uma criança, especialmente uma criança pequena, de uma forma muito lógica racional. Você tem que trabalhar de uma forma lúdica. Sim. Da mesma forma, se eu for abordar um adulto de uma forma lúdica, o cara vai olhar para mim. Qual é? Tá me zoando, né? Não, sim, porque assim, a gente tem que entender que eu tenho que acessar aquele indivíduo. Eu vou ter que usar o recurso necessário para atingi-lo. E normalmente nos atendimentos a gente usa, por exemplo, em hospital. O que é, vamos supor, o personagem que aquela criança gosta, que faz sentido? A gente tem que entrar no mundo daquela criança, a mesma coisa de adolescente. É jogo? O que é que está mais, né, envolvendo ali mangá e tal, para fazer sentido. E adultos também, né? Qual foi a composição social e familiar que você viveu para chegar até aqui, até mesmo para entender e acessar, né? Eu acredito que isso deve acontecer de novo, né? Por comportamentos que são gerados ao longo da vida, você vai realmente entendendo o outro indivíduo. Eu ia complementar justamente com a ideia do lúdico. Na psicoterapia infantil e de adolescentes, a gente usa e abusa do lúdico, que é o que a gente acessa na linguagem delas, e também envolve os pais, necessariamente. Né? É a grande diferença dos adultos, que os adultos nem sempre têm os pais, né, para a gente chamar. Mas adulto é muito comum, igual eu falei, queixa de relacionamento amoroso, às vezes envolve o cônjuge na terapia de adultos. Se for o caso, se for as grandes queixas, né, do relacionamento. Criança, dependendo da queixa, também envolve escola, pode envolver avós, então envolve um número maior de pessoas.
e de envolvidos, né, ali diretamente no ambiente. E tem vezes, quando a criança é muito pequena, em idade pré-escolar, geralmente a gente faz mais com os pais do que com a própria criança. Olha que legal. Porque a gente Porque a entende adaptação que do meio para que ela realmente Sim. tenha uma experiência tem um nível, distinta, não tem né? um nível de elaboração muito grande das coisas. Ela está recebendo e aprendendo. E tem um ali. agravante. Hoje não é raro pegar no consultório pais que você fala assim, você briga com seu filho? Não sabe brincar com a criança, não sabe estimular. Não sabe nem o que ele gosta. Exatamente. Não sabe. Isso não é de agora. Isso é desde que eu fiz estágio na faculdade lá atrás, há 12 anos atrás. Quando eu fiz estágio, o que eu aprendi com a professora orientadora no estágio foi ensinar a filha e a mãe a brincarem juntas. Foi isso que a gente fez, sabe? Bom, para a gente encerrar, então, cada um dos nossos 3 convidados aqui desse momento, eu queria pedir a dica de ouro. O que a gente faz para a gente olhar para dentro de nós mesmos e entender o nosso processo e realmente nos tornarmos seres humanos mentalmente mais equilibrados ou com predisposição de querer viver, né? De a gente não ter a condição de pensar em outras questões como autoextermínio, né? Como a gente pode fazer isso hoje em nível de criança e de adulto? Dica de ouro. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras, procurar ter uma forma de equilíbrio. Tudo que é demais passa, tudo que está em falta é ruim. Na minha vida tem que caber responsabilidade, tem que caber lazer, tem que caber normas, limites, mas também tem que ter momentos lúdicos de descontração. Quando eu começo a colocar uma coisa demais, vai faltar espaço para outra coisa. Então, de uma forma bem genérica, eu tenho que buscar uma espécie de equilíbrio. Virgínia? Você tá bem provocações, né? Nenhuma palavra define, vai. Acho que seria o autoconhecimento, esse processo, né? De realmente, quem sou eu? A pergunta parece meio chavão, repetitivo, mas quem sou eu nesse mundo, né? O olhar, porque a gente só olha para fora. Então, voltar mesmo para dentro. Eu fiquei pensando que é o autoconhecimento, né? Para olhar para dentro é autoconhecimento. E tem várias formas de fazer isso. Mas eu não vejo outra senão com silêncio, com pausa, com calma. Eu até hoje terminei um grupo psicoterapêutico mais cedo, e aí a música que eu despedi das pessoas do grupo foi justamente uma, não sei se vocês conhecem, eu não lembro o nome da cantora agora, aquela que é Calma. O mundo precisa de pausa, alguma coisa assim. Ela é linda, e eu acho que ela foi feita dentro de casa na pandemia, pela cantora, durante a pandemia. É pausa, calma e silêncio. Por exemplo, para fazer uma leitura, é um autoconhecimento, dependendo do tema. Só que você precisa de silêncio para ler, senão você não consegue. Eu quero perceber o que eu estou sentindo. Uma psicoeducação emocional com crianças. Você tem que fazer silêncio para ouvir o que a criança vai te falar. Então, para mim, é silêncio, pausa e calma. Eu acho que são as palavras aí do autoconhecimento para a gente olhar. Eu brinco que é a síndrome do coelho branco da Alice, né? Que ele sempre está atrasado, ele sempre está correndo, mas a gente nunca sabe para onde que ele está indo e onde que ele queria chegar, né? Pior, ele não chega. E onde ele nunca chega. E no final ele, não, mas era isso que ele queria chegar? A gente fica se perguntando. Então, assim, a gente está se tornando coelhos brancos, é esse que é o perigo, né? Olha só, gostei da dica final, inclusive, o quanto o lúdico pode nos ensinar de fato, enquanto adultos ou crianças, a entender melhor isso. Bom, o tema Pare e Olhe para Dentro de Você convida justamente com que você tenha um tempo de seja assistir esse videocast, que seja fazer uma meditação, que seja entender que precisa sim procurar uma ajuda, não só quando tem um problema, mas de fato para se fortalecer, para viver todas as experiências do mundo. Então esse realmente era o nosso presente, né, aqui para o Setembro Amarelo, para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa viver experiências, para que a gente possa realmente dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu não posso, né? Para que a gente realmente viva com intensidade, mas com equilíbrio ao mesmo tempo. Lembrando que tudo que vocês me falaram aqui tem muita interferência de meio e muita interferência de percepções, né? Então, procurar ajuda ou procurar profissionais para se fortalecer é realmente o que você tem que fazer e para cuidar de você, né? Mas o que você trouxe, né, Paula? O pare e olhe para dentro de você calma, né? Não precisa correr contra o relógio, contra o tempo, e você não precisa estar forte ou autossuficiente amanhã, né? Existe todo um processo. Como existe crescer é um processo, ensinar é um processo, aprender é um processo, se tornar adulto é realmente um processo. Então, Santa Clara trouxe esse momento aqui para você fazer uma reflexão, entender o seu momento e, se precisar de nós, estamos à disposição. Muito obrigada por ficar conosco até agora. Eu agradeço a presença de todos vocês e vamos lá. Até a próxima. Muito obrigada, até.